Grandes mistérios e mitos. As histórias que agora o mundo pode conhecer. A morte do Barão Vermelho. Domingo, 21 de abril de 1918. Um triplano Fokker totalmente vermelho decola de um campo de aviação na França. No solo, a última grande ofensiva alemã no fronte ocidental, iniciada havia um mês, ameaçava dividir os exércitos da Inglaterra e da França e abrir caminho até Paris. Os 4 anos de guerra de trincheiras estavam chegando ao fim. No céu lutava-se uma violenta batalha aérea. Em terra e no ar, o destino da Alemanha estava em jogo. Num turbilhão de combates aéreos sobre as trincheiras, homens e máquinas chegavam aos limites de sua resistência. Naquela manhã, havia névoa sobre o encharcado e esburacado campo de pouso alemão em Capy, no Vale do Somme. Esse local desolado abrigava a mais famosa esquadrilha da guerra, o Circo Voador, comandado pelo legendário As dos Ases, Barão Manfred von Richthofen, cujo caça escarlate lhe rendera o apelido de Barão Vermelho. Finalmente, um sol esmaecido dispersou a névoa. O triplano de von Richthofen foi preparado para o combate. O Barão Vermelho vestiu seus acessórios de voo, enquanto os mecânicos faziam os últimos ajustes na aeronave. Von Richthofen preparava-se para uma missão de rotina igual a centenas de outras: liderar uma patrulha de ataque aos aviões ingleses de reconhecimento sobre o Somme. Após as instruções finais aos seus pilotos e uma rápida olhada ao céu que clareava, von Richthofen entrou na cabine, atrás das 2 metralhadoras Spandau. E decolou à frente do primeiro de 2 esquadrões de caças. Quando a patrulha de von Richthofen voltou, trouxe más notícias. Seu líder havia desaparecido, aparentemente abatido sobre as fileiras inglesas. O Barão Vermelho parecia invencível, mas teria ele se transformado em mais uma baixa entre tantos milhões? Seu esquadrão entrara em combate com um esquadrão de Sopwith Camels da Força Aérea Inglesa. Richthofen foi visto pela última vez sendo perseguido por um deles pilotado pelo capitão A.R. Brown. O efeito no moral dos alemães foi arrasador. O Barão Vermelho voava sobre um setor dominado por tropas australianas que depois formaram a guarda de honra em seu funeral. E enquanto von Richthofen ainda estava sendo enterrado, crescia uma dura discussão sobre quem o havia abatido. Teria o Barão Vermelho sido atingido pelo Camel de Brown ou fora a sua brilhante carreira encerrada por uma metralhadora australiana das trincheiras lamacentas abaixo? O mistério reforçou a nuvem de mitos que cercava a carreira do maior as da aviação de caça da Primeira Guerra Mundial. Grandes mistérios e mitos. Volta já. Mistérios e mitos está de volta. Manfred von Richthofen nasceu em 1892, filho de um aristocrata prussiano com propriedades na Silésia. Com essa origem, a carreira militar foi uma consequência natural. Depois da escola militar em Volstadt, ele cursou a famosa Real Academia Militar da Prússia em Lichterfelder. Manfred era exímio atirador e cavaleiro. Em 1912, no posto de tenente, ele juntou-se a um regimento de elite dos Uhlans, lanceiros da cavalaria prussiana.
Em agosto de 1914, a rotina militar dos tempos de paz foi interrompida pela guerra. Manfred liderou sua tropa de lanceiros na invasão da Polônia russa. Mas 2 semanas depois, sua unidade foi transferida para o fronte ocidental. Na guerra que dominou a França, não havia lugar para a cavalaria. Trincheiras, arame farpado e metralhadoras transformaram os cavaleiros em meros espectadores. Alemães e aliados mantiveram suas cavalarias bem recuadas, aguardando a ruptura das linhas de defesa que nunca aconteceu. Von Richthofen foi relegado ao papel pouco romântico de oficial de suprimentos. A papelada sem fim e os dias enfadonhos nos mal cheirosos abrigos de trincheiras transformaram as cargas de cavalaria em lembranças distantes. Nas trincheiras, von Richthofen tinha tempo de sobra para observar o novo tipo de combate que nascia no céu. O jovem oficial de cavalaria enxergou aí uma maneira de escapar da lama e do tédio. Ele treinou como piloto observador e logo estava de volta ao fronte oriental, pilotando em missões regulares de reconhecimento, num papel que antes era desempenhado pela cavalaria. Agora as máquinas dominavam e von Richthofen fez com sucesso a transição do cavalo para o avião. Nesse processo, ele descobriu que voar era uma diversão estimulante e escreveu a sua mãe: quase todos os dias sobrevoo o inimigo e informo. Informei a recuada dos russos há 3 dias. Eu me divirto muito. Em agosto de 1915, von Richthofen foi transferido para o fronte ocidental para juntar-se a um esquadrão secreto cujo codinome era Unidade Pombo Correio e que fazia os primeiros bombardeios de longo alcance. A essa altura, ele já tinha a ambição ardente de tornar-se um piloto, mas teve que aguardar até o Natal de 1915 antes de completar seu treinamento e receber a insígnia. De volta à França e louco por um combate, von Richthofen imediatamente equipou seu avião de reconhecimento de 2 lugares com uma metralhadora na asa superior. Os combates aéreos já não eram os mesmos dos primeiros tempos em que os pilotos decolavam armados com fuzis e pistolas. A inovação aconteceu em fevereiro de 1915, quando os franceses usaram pela primeira vez uma metralhadora fixa que atirava para frente através da hélice. Placas de aço desviavam as poucas balas que, segundo os cálculos dos inventores Roland Garros e Raymond Sonnier, atingiriam as lâminas da hélice. Mas Garros foi abatido sobre território inimigo e sua aeronave capturada, possibilitando ao engenheiro aeronáutico Anton Fokker projetar um interruptor de tiro que permitia disparar apenas quando a hélice não estivesse no caminho. O interruptor foi adaptado a um monoplano Fokker Windecker, que tornou-se o primeiro caça verdadeiro. No que ficou conhecido como flagelo dos Fokkers, a metralhadora sincronizada do Windecker foi devastadora contra aeronaves de reconhecimento aliadas praticamente indefesas. Num reinado de terror que durou 10 meses a partir de agosto de 1915, os Windeckers quase tiraram dos céus as forças aéreas inglesa e francesa. Em janeiro de 1916, o quartel-general da Real Unidade de Voo Inglesa ordenou que todos os aviões de reconhecimento fossem escoltados por pelo menos 3 aeronaves de combate em formação cerrada. Com o Windecker, nasceu também uma nova geração de ases da aviação de caça. O carismático Oswald Belk classificou a essência do combate aéreo num conjunto de regras fundamentais. Seu amigo Max Immelmann presumivelmente criou uma manobra clássica que leva seu nome, a curva de Immelmann, um loop e meio tonneau que colocava sua aeronave acima e em seguida atrás do inimigo, geralmente com resultados fatais. Von Richthofen ainda não havia sido promovido para o escalão dos ases da aviação de caça. Ele continuava voando em missões de reconhecimento e bombardeio, primeiro a partir de Metz e mais tarde de volta ao fronte oriental, onde em junho de 1916 os russos desfecharam uma ofensiva pesada. Von Richthofen prestou especial atenção aos efeitos dos bombardeios e dos ataques rasantes sobre as colunas da cavalaria inimiga.
As colunas cossacas foram dispersas em todas as direções pelo fogo das metralhadoras. E foi então que von Richthofen foi recrutado por Oswald Belk. O pai da tática da aviação de caça estava viajando pelo fronte oriental à procura de pilotos para seus novos esquadrões, os Jagdstaffel, ou literalmente esquadrões de caça que ele estava formando na França. O jovem e aristocrático piloto de bombardeiro parecia ter potencial para as novas unidades apelidadas de Jastas. No início de setembro de 1916, von Richthofen juntou-se ao Jasta 2. Ele atingira sua meta. Era um piloto de caça pura e simplesmente. A essa altura, ingleses e franceses haviam recuperado o ânimo com caças como Newport Baby. O Eindecker tornara-se obsoleto, mas um substituto de nariz afilado chegara ao fronte, o biplano Albatros. Foi no Albatros que von Richthofen conseguiu sua primeira vitória oficial em 17 de setembro de 1916, abatendo um biplano Fe-2 Pusher da Real Unidade de Voo. O Fe-2 era um avião ágil, mas seu motor traseiro tornava-o particularmente vulnerável a um ataque pela retaguarda. Ferido de morte, o piloto conseguiu descer a aeronave. Von Richthofen pousou ao seu lado para confirmar a baixa. Naquela noite, von Richthofen encomendou a um prateiro de Berlim uma taça de prata, que seria o primeiro de seus muitos troféus. Mas a hegemonia do Albatros seria agora desafiada por novos modelos mais rápidos e maniáveis, como o Sopwith Pup, um dos primeiros caças ingleses armados com uma metralhadora sincronizada que disparava através da hélice. A superioridade aérea muitas vezes depende das pequenas oportunidades, velocidade, círculo de viragem, velocidade de tiro e a habilidade de um piloto experiente para tirar de tudo isso o máximo de vantagem. Muitos pilotos foram melhores do que Manfred von Richthofen, mas nenhum foi um exterminador tão letal. Em 16 de janeiro de 1917, ele recebeu por Le Mérite a mais alta condecoração alemã por bravura. E com ela veio o primeiro comando de von Richthofen, o Jasta 11. Ao contrário da Real Unidade de Voo, os alemães concentravam seus melhores pilotos de caça em unidades de elite. O irmão de von Richthofen serviu sob seu comando no Jasta 11 e terminou a guerra com 60 vitórias. Sua aeronave de colorido brilhante deu à unidade o apelido de Circo Voador. O Barão Vermelho liderava na frente de seu Albatros Escarlate. Numa reorganização posterior da Força Aérea Alemã, em junho de 1917, von Richthofen assumiu o comando de 4 Jastas agrupados numa esquadra de caça, a Jagdgeschwader 1, ou JG-1. Em abril de 1917, von Richthofen havia ultrapassado a marca de Belk, de 40 inimigos abatidos. Logo, ele se transformaria em arma de propaganda. Ases como o jovem capitão inglês Albert Ball e o frágil herói francês George Guinan tornaram-se legendários. Esses homens eram representados como cavaleiros do ar, indivíduos numa guerra de multidões. O arrojado norte-americano Hugh Lufbery servira na esquadrilha Lafayette francesa antes de tornar-se o primeiro as do seu país. Mas nenhum deles era imortal. Lufbery e Guinan foram abatidos e Albert Ball morreu depois de perder o controle durante um combate aéreo com um circo voador. Ele havia derrubado Lothar von Richthofen, mas Lothar viveu para contar a história. Somente o Barão Vermelho parecia invencível. Ele transformara o combate aéreo numa ciência mortal e sempre voava à frente de um grupo, selecionando cuidadosamente seus alvos. Menosprezava as acrobacias aéreas e despachava suas vítimas à menor distância possível, abrindo fogo somente quando tinha certeza de atingir uma parte vital da aeronave ou o piloto. Num raro lampejo de humor, ele disse certa vez sobre as aeronaves inimigas de 2 lugares que se aventuravam sobre as linhas alemãs: é melhor que os clientes venham até a loja. E então, no dia 6 de julho de 1917, o inconcebível aconteceu. Num combate aéreo com 6 Fe-2Ds do Esquadrão 20, o Barão Vermelho foi atingido na cabeça por uma bala perdida. Quase cego e semiconsciente, ele pousou seu Albatros. Por pouco escapara da morte.
Mas 3 semanas depois ele deu alta a si próprio e saiu do hospital para liderar seus homens com a cabeça ainda enfaixada. Pouco depois, o JG-1 trocou suas aeronaves pelos novos triplanos Fokker, uma máquina bem equilibrada de combate aéreo que, segundo von Richthofen, conseguia subir como um macaco. Apenas 320 triplanos Fokker foram encomendados pela aviação militar alemã, todos em 1917. No geral, o caça causou apenas um pequeno impacto no desenrolar da guerra aérea. Ele era esplêndido nas manobras e sua velocidade ascensional era impressionante, mas era relativamente lento e podia ser ultrapassado por alguns dos aviões aliados. Sua fama deriva quase que inteiramente do fato de que um triplano Fokker totalmente vermelho foi de Manfred von Richthofen entre setembro de 1917 e sua morte em abril do ano seguinte. Foi pilotando esse triplano que ele obteve suas 17 últimas vitórias. Enquanto isso, a oposição aérea inglesa fortalecia-se a cada semana com o crescente número de caças de uma nova geração que chegavam ao fronte. O equilíbrio do poderio aéreo começava agora a pender para o lado dos aliados. Entre os recém-chegados destacava-se o eficiente SE-5A, um oponente mais do que à altura dos triplanos do Barão Vermelho. E o Sopwith Camel, cujo nome derivava da ferragem em forma de corcova que cobria suas 2 metralhadoras. Até o final da guerra, os Camels haviam abatido 1.300 aeronaves inimigas. Mas as vitórias de von Richthofen continuavam aumentando. Este Sopwith Pup foi a segunda aeronave que ele abateu com seu triplano e sua 61ª vítima. Seu piloto, o tenente E. Bird, pousa com o Barão Vermelho, evidentemente aliviado por ter sobrevivido. No entanto, um homem não conseguiria sozinho mudar os rumos da guerra. Em abril de 1917, os Estados Unidos declararam guerra à Alemanha. 5 meses mais tarde, os primeiros esquadrões da aviação militar norte-americana entraram em ação ao lado de seus aliados franceses e ingleses desgastados pela guerra. Os aviões que os norte-americanos pilotavam eram fornecidos pelos ingleses e franceses, já que eles não dispunham de aeronaves próprias para o combate. Mas sua presença no fronte foi uma verdadeira injeção de ânimo para o moral dos aliados. O tempo se esgotava para a Alemanha e para o Barão Vermelho. Grandes Mistérios e Mitos. Volta já, de volta. Àquela altura, von Richthofen, visto aqui com Kaiser, tinha o status de ícone nacional. Mas ele começava a sentir o cansaço e uma certa saturação com sua própria notoriedade. Sentia-se mais feliz com seu cão Moritz do que na companhia das pessoas. Entre todos os ases da aviação de caça, von Richthofen era o único que parecia imortal. Mas ele há muito tempo consumira todas as suas chances estatísticas de sobrevivência. Seu temperamento reservado inspirava respeito, mas não o afeto que recebera seu mentor Oswald Belk. Quando não estava voando, ele trabalhava horas seguidas no escritório com as paredes cobertas pelos números de série de suas vítimas e cujo lustre era o motor de uma delas. O último capítulo na carreira do Barão Vermelho começou em 21 de março de 1918, quando tropas de assalto avançaram para deflagrar a última ofensiva alemã no fronte ocidental. Durante 3 dias, o JG-1 ficou retido em terra enquanto os alemães avançavam encobertos por nuvem baixa e neblina. Quando a nuvem ascendeu, von Richthofen voltou aos céus e à plena carga. No dia 20 de abril, sua marca chegou aos 80 com a derrubada de um Sopwith Camel. Ele foi sua última vítima. No dia seguinte, aconteceu a patrulha fatal sobre o Somme. O esquadrão de von Richthofen precipitou-se sobre 2 aeronaves de reconhecimento. Quando derivou para o espaço sobre as linhas britânicas, o combate atraiu fogo antiaéreo. O que, por sua vez, chamou a atenção de um esquadrão de Sopwith Camels, liderado pelo capitão A.R. Brown.
Von Richthofen imediatamente agarrou-se a um piloto novato, Tenente W.R. May, e o perseguiu até derrubá-lo. Eles estavam agora sobre um setor dominado por tropas australianas. Voando tão baixo sobre trincheiras inimigas, Von Richthofen quebrou uma de suas regras mais importantes: nunca expor-se ao risco desnecessário. Várias metralhadoras australianas abriram fogo contra o triplano Fokker, que brilhava como um relâmpago no céu. Enquanto perseguia o Tenente May, que zigue-zagueava em desespero, Von Richthofen ficou exposto aos grupos de postos de metralhadoras australianas que estavam diretamente abaixo, e o caçador transformou-se em caça. Preocupado em abater May, Von Richthofen estava agora sendo perseguido pelo Capitão Brown, que atingiu o triplano com uma rajada de tiros antes de fugir. O que aconteceu depois permanece na incerteza. Sabe-se que o triplano estava de fato sendo alvejado do solo. Minutos depois, ele caiu numa plantação de beterrabas. Von Richthofen foi encontrado morto na cabine, suas mãos ainda agarradas à alavanca de comando. Seu triplano Fokker foi rapidamente despojado de seus equipamentos. Haveria souvenir melhor do que as letais Spandals do As dos Ases? Não houve estimativa de quantos tiros atingiram o triplano ou de que ângulo. No dia seguinte, Von Richthofen foi enterrado no pequeno e tristonho cemitério perto de Bertangle. Não foi feita autópsia no seu cadáver. Um exame médico superficial concluiu que o Barão Vermelho foi morto por uma única bala disparada pelo Capitão Brown. De seus inimigos, uma coroa com a seguinte inscrição: ao nosso galante e valoroso adversário. Mas a reação de pelo menos um ás inglês, Major James McCarden, foi menos cavalheiresca. Informado da morte do Barão Vermelho, ele disse: espero que ele tenha fritado até o chão. Os australianos tiveram a honra de disparar a salva de saudação final. O herói morto estava a uma semana de seu 26º aniversário.